Estamos de volta, pessoal. Então, primeiramente, eu gostaria de pedir desculpa ao pessoal que está acompanhando o canal aí, que vem acompanhando tanto o material como as aulas aí assiduamente. Infelizmente, tive um problema aí com a gravação dos vídeos, com reedição, problemas de saúde, desencontros com o câmera. Então, tive uma série de problemas aí que dificultaram aí a postagem das aulas e acabou atrasando aí o nosso projeto. Mas saiba que o nosso projeto está de pé, entendeu? Está valendo, está tudo certinho, tá? Vou agora fazer um esforço para no mais rápido possível aí no tempo mais curto possível, está postando todas as aulas como prometido, batendo todos os assuntos do edital, tá legal? Vamos dar uma acelerada aí e você não vai ser prejudicado. A ideia é que você consiga aí fazer o resumo de toda a matéria aí num tempo bem antes do edital e assista as aulas quantas vezes quiser, principalmente que a gente vai cair daqui a pouquinho aí nos tópicos que mais vai ter questões, que é a parte de benefícios, tá? Então, hoje a gente fecha aí o que eu chamo de bloco 3, que trata aí do financiamento da Seguridade Social. É a última parte, a gente entra no 4, falando de benefício e dos assuntos correlatos ao benefício. Claro, esses assuntos vão ser abordados primeiro para facilitar o entendimento, e depois a gente mergulha nos benefícios, tá? Então, vamos rapidamente aqui fechar logo esse assunto. Então, receitas de outras fontes, então aí a reta final da nossa parte de custeio. Então, a lei traz lá como receitas de outras fontes. Constituem outras receitas da Seguridade Social. Então, a gente tem no inciso 1, multas, atualização monetária e juros moratório. No inciso 2, a remuneração recebida por serviços de arrecadação, fiscalização e cobrança prestados a terceiros. No inciso 3, as receitas provenientes de prestação de outros serviços e de fornecimento ou arrendamento de bens. E aí a gente segue. 4, as demais receitas patrimoniais, industriais e financeiras. 5, as doações, legados, subvenções e outras receitas eventuais. E daqui para baixo vamos tomar um cuidado especial, porque são receitas importantes, que você não pode se surpreender caso caia na sua prova. Então, é até normal que você encontre algo a respeito dessas receitazinhas aqui. Então, o inciso 6 trata o quê? 50% dos valores obtidos e aplicados na forma do parágrafo único do artigo 43. Então, para facilitar o seu entendimento, eu já peguei aqui esse artigo, esse inciso, e já sintetizei ele aqui embaixo. Então, ele trata de tráfico ilícito de entorpecentes e exploração de trabalho escravo. Então, 50% dos valores obtidos e aplicados em virtude para tráfico ilícito de entorpecente e exploração de trabalho escravo vai ser capturado ali para a Seguridade Social. A gente tem uma receita aqui de 50%, tá? Então, nada mais fiz que sintetizar aqui o parágrafo único do 243. Então, repetindo, 50% dos valores obtidos e aplicados no tráfico ilícito de entorpecentes e exploração de trabalho escravo seguem também para a Seguridade Social. Inciso 7, 40% dos resultados dos leilões de bens apreendidos pelo Departamento da Receita Federal do Brasil. Então, a apreensão de bens também, os leilões seguem 40% da Seguridade Social. Então, olha só que quantidade de receitas indo para a Seguridade Social, para você ver como o governo trata o tema com importância e a sociedade também deve tratar, porque aqui estão os benefícios que vai ajudar a pessoa no momento de dificuldade, tá? Lembrando que se falta recursos, a União deve completar. Então, por isso dela trazer aí o máximo de receitas possível para evitar essa insuficiência de recursos, já que ela é a nossa fiadora do sistema. Então, nós temos 50% no item 6 e 40% no resultado de leilões. No item 7, a gente tem outras receitas previstas em legislação específica. Então, repare que pode vir várias legislações específicas e trazerem mais e mais receitas para a Seguridade Social, de modo que não traga nenhum prejuízo. Repetindo aqui, inciso 8. O 7 aqui é o leilão de 40%, tá? Então, aqui no 8, na verdade, a gente tem essas outras receitas. Então, preocupada com a insuficiência de recursos, a União pode se fazer mão ali de outras receitas para continuar capitalizando. Aqui eu já marquei para vocês uma delas, uma receita importante que trata aí da área de acidente de trânsito. Então, 50% do valor arrecadado lá com o seguro DPVAT, que tem aqui a previsão na Lei 6.194 de 74, 50% também deve seguir para a Seguridade Social. Esse aqui é um bom exemplo aqui das outras receitas previstas em legislação específica, tá? Então, repare que aqui também é uma cota boa, metade do valor seguindo para a Seguridade Social. Pensa comigo, DPVAT, acidente de trânsito. Então, para que área que deve seguir esse 50% aqui? Pensa comigo, ele deve seguir naturalmente para a área onde vai haver a despesa, né? Ou seja, a área de
saúde. Então, notoriamente, esses 50% aqui segue para a área de saúde, né? O que não é nenhuma surpresa, já que é lá que vai ser o impacto, que vai se dar os custos, tá ok? Então, finalizando, a gente tem 50% dos valores obtidos aqui da parte de tráfico ilícito, exploração de trabalho escravo, 40% dos leilões de bem apreendido pela Receita, e nas receitas de outras fontes a gente pode ter o número de receitas, e a gente tem aqui como exemplo 50% do DPVAT aí que trata da parte de acidente de trânsito, tá ok? Com isso a gente fecha aí essa parte de custeio, de pagamentos, e vai falar um pouquinho aqui dos nossos prazos. Então, qual vai ser os prazos de recolhimento? Então, no nosso primeiro item, a gente tem empresas e equiparados a empresas. Vamos marcar ele aqui, vamos separar? Para ficar bem evidente aqui no nosso quadro branco, ficar bem fácil aqui o aprendizado e facilitar vocês na memorização. Empresas e equiparados, a gente tem as contribuições em cima da cota patronal, da contribuição do trabalhador, contribuinte individual e também do contribuinte individual prestador de serviço. Então, ficar atento aqui, na verdade, são todas as contribuições oriundas da empresa e dos equiparados à empresa. Então, nós temos a contribuição até o dia 20 do mês subsequente. Se não houver expediente neste dia, deverá ser recolhido no dia útil anterior. Então, vamos marcar aqui o dia útil anterior, porque dia útil anterior e dia útil posterior são objetos que a gente tem que tomar cuidado, porque há essa diferenciação na lei, tá? Então, repetindo, empresas e equiparados a empresas, nós vamos ter o recolhimento até o dia 20 do mês subsequente. Não havendo expediente neste dia, deverá ser recolhido no dia útil anterior. Contribuinte individual e facultativo, vamos marcá-lo aqui também, porque ele também é importante. Tá? Ele vai trazer uma regrinha diferenciada. Até o dia 15 do mês subsequente, se não houver expediente neste dia, então, dia 15 do mês subsequente, não havendo expediente neste dia, poderá ser recolhido no dia útil posterior. Opa! Olha a diferenciação. Então, diferencia o dia para empresas equiparadas, contribuinte individual e facultativo, que é 20 e 15, e também o prazo de recolhimento. Então, repare que a lei dá uma colherzinha de chá para você ir para o facultativo. Não havendo expediente, ele deixa recolher no dia seguinte. As empresas e o equiparados à empresa não tem colher de chá, não. Não houve expediente, ela antecipa o pagamento, tá? Então, diferenciação importante que eu acho que vocês devem tomar cuidado na hora da prova. Vamos para o terceiro tópico, o empregador doméstico. Esse a gente tem que ficar mais atento ainda, porque houve mudança na legislação tratando do empregador doméstico, e essa mudança foi trazida pela nossa Lei Complementar 150, que trata do nosso simples doméstico. Então, aqui, uma importante mudança em relação ao empregador. Por que eu não estou falando empregado doméstico, estou falando empregador? Porque o empregador doméstico é que é responsável pela retenção e pelo pagamento. Então, ele recolhe a cota patronal, que é a parte dele, e também recolhe a cota do trabalhador. Por isso que trato aqui especificamente do empregador doméstico, já que a cota do trabalhador também é obrigação dele. Então, até junho de 2015, quando foi editada a Lei Complementar 150 e publicada a referida lei, temos que o pagamento se dava até o dia 15 do mês subsequente, seguindo a regra do CI do facultativo, não havendo expediente neste dia, no dia útil posterior. Então, repare que aqui a regra era idêntica ao CI e o facultativo. Eles obedeciam a mesma regra. Com a edição da Lei Complementar 150, as coisas mudaram, os prazos mudaram. Então, a partir de julho de 2015, e aqui eu falo julho de 2015 inclusive, nós tivemos a mudança para o quê? Até o dia 7 do mês subsequente, não havendo expediente neste dia, vai ser no dia útil anterior. Então, dia útil anterior, não havendo expediente no dia 7. Então, repare que não só o prazo mudou. Então, antes era dia 15, passou para o dia 7, mas também mudou a regra aqui do posterior anterior. Então, quando era dia 15, era posterior, e a partir de agora é anterior. Então, fiquem atentos que essas pequenas diferenças podem fazer um impacto lá e acabar prejudicando você na questão, tá? Se eu não me engano, os primeiros materiais enviados vieram com essa data aqui de posterior. Então, risquem lá esse material e coloquem anterior. Foi um erro aí, eu corrigi depois, enviei errata para vários alunos,
e já tenho enviado o material correto, mas não sei se essa errata chegou a todos os alunos. Então, confiram no material, se tiver posterior, risquem lá e coloquem anterior, tá bom? Então, o dia 7, a regra do dia 7, trazido pela Lei Complementar 150, não havendo expediente nesse dia, eu antecipo o pagamento, tá legal? Fiquem bem atentos aí, façam essa correção e não vamos se confundir. Então, apenas recapitulando, empresas e equiparados, dia 20, não havendo expediente nesse dia, dia útil anterior. Contribuinte individual e facultativo, dia 15, não havendo expediente nesse dia, dia útil posterior. Empregador doméstico, até junho, a gente tem a regra dos 15 dias, dia útil posterior, com a Lei Complementar 150, que é o que eu acho que vai cair na prova, que é o que você deve encontrar lá na prova, a gente tem o dia 7, antecipando o pagamento, não havendo expediente nesse dia. Fiquem atentos. Eu trouxe aqui as duas regrinhas, né, que são as regras de transição, mas para você ficar atento ali que essa outra também existe. Sinceramente, eu acho que já cai do dia 7, que é a que está em vigor, bem mais atual. Mas não custa nada você se calçar ali para as duas possibilidades. Lembrando que antes a gente seguia a regra aqui do CI e do facultativo, tá ok? Recolhimento trimestral. Então, no que tange ao nosso recolhimento trimestral, existe a possibilidade de que, do contribuinte individual, do facultativo e do empregador doméstico, realizar recolhimentos de 3 em 3 meses. Quando é que isso vai acontecer? Então, já está aqui no nosso quadro. Quando o salário de contribuição foi igual a um salário mínimo. Então, o salário de contribuição sendo igual a um salário mínimo, é possível que o quê? Que o CI, o facultativo, e o empregador doméstico, já que é ele que vai fazer o recolhimento do empregado doméstico, façam esse recolhimento de 3 em 3 meses, tá? Recolham trimestralmente. Lembrando que o salário de contribuição deve ser obrigatoriamente igual a um salário mínimo, tá? Então, a observaçãozinha aí também muito pertinente, muito importante, você não ser surpreendido em prova. Com isso, a gente falou aí do CI, facultativo, empresas, empregado, empregador doméstico. Ficou faltando aí a parte dos nossos trabalhadores rurais, né? Que está logo aqui embaixo. Então, caindo aqui nos nossos trabalhadores rurais, a gente tem regrinhas aqui em separado que a gente tem que ter muito cuidado, tem que ter conhecimento também. Então, o segurado especial, ele vai seguir a mesma regra que a gente acabou de ver aqui do empregador doméstico. Então, ele efetua o recolhimento até o dia 7 do mês subsequente, não havendo expediente nesse dia, ele antecipa o pagamento. Então, dia útil imediatamente anterior. Só que aqui a gente tem que tomar mais alguns cuidados e alguns conhecimentos. Então, os empregados e autônomos contratados na forma do parágrafo 8º do artigo 12 da Lei 8.212 de 91, também vão seguir o quê? A regra dos 7 dias, recolhendo no dia útil anterior, quando não houver expediente. Quem são esses empregados aqui, pessoal? Do artigo 12 da Lei 8.212, do nosso ilustríssimo parágrafo 8º. São aqueles empregados que são contratados pelo segurado especial ou pela família do segurado especial para o quê? Prestar serviços por 120 dias ao ano cível. Então, eles são contratados apenas para trabalhar durante 120 dias no ano cível. Então, o segurado especial e sua família deve fazer recolhimento em cima desse serviço prestado. E como vai se dar isso? Esse recolhimento vai se dar até o dia 7 do mês subsequente, não havendo expediente, ele antecipa o pagamento, tá? Se você ficar com dúvida, vai lá e dá conferida nesse parágrafo 8º, ele é muito importante para a prova, várias vezes questões sobre ele, foram abordadas questões sobre ele, tá? Então, são aqueles que são contratados pelo segurado especial ou a família do segurado especial para o quê? Para prestar os serviços por 120 dias ao ano cível. Tá? 120 dias ao ano cível, vai lá e dá uma conferida, que já caiu várias questões, não só envolvendo o prazo, mas envolvendo essa questão aí do lapso de trabalho desses trabalhadores, tá? Fiquem muito atentos com isso daí, não pode ter dúvida, eles vão seguir a regra do 7º dia também. Então, o segurado especial e esses trabalhadores seguem a regra, mas eu tenho que tomar cuidado com essa exceção aqui, que trata o quê? Das demais contribuições incidentes sobre a comercialização da produção rural. Então, ela vai seguir a regra do dia 20, que é a regra aqui que a gente viu das empresas e equiparados à empresa. Então, essa contribuição, esse recolhimento vai se dar até o dia 20 do mês subsequente, não havendo expediente, antecipa-se esses dias. Quem são esses aqui, pessoal? Aqui eu não posso me esquecer que eu estou excluindo dessa regra o segurado especial, que ele já está seguindo a regra do dia 7. Então, o segurado especial, ele está fora dessa regra aqui, exceto ele. Exceto o segurado especial. Ele está fora porque ele entrou ali na regra do dia 7. Então, quem vai entrar aqui? O
pessoal de consórcio simplificado, rural, o empregador rural, pessoa física e todo mundo que contribui em cima da comercialização da produção. Então, eu pego todos os outros elementos, todos os outros personagens rurais que contribuem em cima da comercialização rural e aplico essa regra aqui do dia 20, excetuando-se o segurado especial que a gente já viu, que está na regra do 7º dia, junto com aqueles trabalhadores que prestam serviço para ele, que ele também é obrigado de fazer a retenção, que também seguem a regra do 7º dia. Tá? Então, ficamos aqui com o seguinte: os segurados especiais, até o dia 7, antecipando o pagamento. Os empregados que prestarem serviço a eles sobre a regra dos 120 dias por ano cível, até o dia 7, antecipando o pagamento. E as demais contribuições incidentes sobre a comercialização da produção rural, excetuando-se o caso do segurado especial que a gente acabou de ver, ou seja, os demais trabalhadores que contribuem com base na produção, até o dia 20, não havendo expediente nesse dia, antecipando o pagamento também. Então, essa é a diferençazinha, as nuances. Repare que sempre o segurado especial tem mais detalhes, tem mais coisinha, uma coisa ou outra ali, que você tem que tomar um cuidado especial, tá bom? Com isso, a gente parte aí para o nosso último tópico de hoje, que trata de recolhimento fora do prazo. Então, perdeu os prazos aqui que a gente acabou de ver de recolhimento. Nós vamos ter uma multa de mora de 0,33 ao dia, limitado a 20%, então atrasou um dia, 0,33, mais um dia, mais 0,33, mais 0,33, até a gente chegar aí no nosso total de 20%, e juros de mora, Selic, mais 1%. Aqui eu estou tratando do recolhimento fora do prazo, recolhimento administrativo, e não aquele recolhimento judicial, onde você vai arcar com custas de processo, ônus de sucumbência de advogado e inúmeras outras despesas e prazo diferenciado, condenação por má-fé, os juros provavelmente será mais alto. Então, eu estou tratando aqui da parte onde você vai lá voluntariamente e efetua o pagamento, porque se você deixar ser executado na justiça, e provavelmente sua despesa vai ser muito maior. Então, aqui eu vou lá voluntariamente e decido pagar. Então, eu arco aqui com a nossa multa de 0,33 ao dia, limitado a 20, e os juros de mora, Selic, mais 1%, tá? Muito importante isso daí. A gente, finalmente, agora a gente fecha agora esse bloco 3, que fala de custeio, e começa a tratar do bloco 4, que assusta muita gente, que é benefício, a pessoa fala que não consegue entender, aí acumulação de benefícios. Vamos fazer um trabalho aqui bem legal, que vai ficar bem fácil o entendimento, eu tenho certeza que vai lhe ajudar muito na hora da prova, tá? Então, a gente vai, na próxima aula, fazendo uma apresentação dos benefícios, cai na parte de carência, depois a gente trabalha salário, benefício, período de graça, renda mensal inicial e, pum, cai nos benefícios de espécie, e aí a gente vai fazendo ali uma sequência, um trabalho bem legal. Peço que preste atenção, acompanhe as aulas, pegue uma folhinha já enviada aí, a folha 45, para apontar em cima dessa folha, imprime e aponta em cima dela para você fazer a revisão depois, porque eu vou falar e vou trazer algumas coisas que não estão na folha, então é necessário você adicionar esse conteúdo, tá? Que vai lhe ajudar bastante. Como falei, obrigado pelas mensagens, desculpa aí o transtorno da demora, mas surgiram coisas que não deu para evitar. E sobre material, a melhor maneira de me pedir material é me enviando e-mail e não deixando mensagem lá no rodapé, enviando e-mail para o Dicas do Carvalho. Se você deixar mensagem lá, eu vou responder, só que vai demorar mais, porque os e-mails são muito, eu estou dando prioridade para a caixa de e-mails. Tá? Então, primeiro eu respondo a caixa de e-mail e depois eu vou para as mensagens. Tá? Então, peço aí que busque enviar e-mail, quer o material, envie o e-mail para o Dicas do Carvalho. Eu fiquei um tempo afastado por doença, demorando para responder, mas agora eu já reativei, já estou respondendo, tem um acúmulo lá de e-mail, mas vou responder todo mundo o mais rápido possível. Tá? Então, lembrando que essa é a melhor maneira. Próxima aula a gente continua com os nossos benefícios. Até a próxima.